Muy bien. Ahora vamos a llamar a un profesional que es presidente de la Cámara sector automovilístico de Ecuador. La charla será en español y el original será en español y podrán encontrar en la traducción la presentación en portugués. El tema de la charla es situación actual y desafíos en la industria automovilística ecuatoriana. Quien nos hablará es David Molina, economista con máster en políticas públicas y desarrollo y actualmente presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Automovilística Ecuatoriana, miembro del Consejo Director de la Cámara de Industria y Producción y del Consejo de la Alianza para el Emprendedorismo e Innovación. David, buenos dias, como está? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Le agradecemos por su presencia. Su charla tiene traducción simultánea, entonces todos los brasileños la entenderán. Por favor, comparta su pantalla e inicie su presentación. Muito obrigado. Tenho uma apresentação que eu posso começar assim que vocês me falarem que eu posso. Sim, já pode hacerlo. Muito bem. Vocês estão vendo já a minha tela? Está sendo compartilhada corretamente? Sim, está. Muito bem. Em primeiro lugar, cordiais saudações. Eu sou presidente executivo da Câmara da Indústria Automotiva do Equador. Diferentemente de outros países da região, representa tanto as empresas de montagem como as empresas fabricantes de peças de reposição. Durante estes minutos, vou falar sobre a estrutura da indústria automotiva no Equador e também vou dar um spoiler. Obviamente, a nossa indústria não é comparável com uma indústria de grande escala como a indústria do Brasil. Essa indústria é pequena, tem muitos desafios, mas é bastante intensa no desenvolvimento das peças. Eu vou dividir esta apresentação da seguinte maneira. Vou falar sobre um panorama geral do parque automotivo do Equador. Vou falar também da evolução e características do nosso mercado, como está a indústria automotiva no Equador e qual a profundidade desta indústria, sistemas de gestão da qualidade da indústria no Equador e também desafios de curto e médio prazo que a indústria tem no Equador. Quanto ao cenário geral, o nosso parque automotivo tem aproximadamente 5 milhões de veículos. A população no Equador é de aproximadamente 18 milhões de habitantes. Dessa maneira, vocês podem ter uma ideia para poder comparar os países de cada um de vocês. E o mais interessante de tudo isso é que uma boa parte desse parque, talvez a metade, corresponde às motocicletas. Ou seja, esse tipo de veículo tem bastante saída na comercialização. Ou seja, é um tipo de veículo que as pessoas gostam de comprar. Basicamente motos, devido ao custo, à facilidade, ao delivery, etc. Outra característica importante que talvez não aconteça em outros países da região é o fato de, por exemplo, as picapes ou os furgões terem caído no gosto dos consumidores. Ou seja, uma picape, que é um veículo de trabalho aqui no Equador, é bastante vendida. Mas também é muito comum ver nas áreas urbanas muitos veículos, muitas picapes
muitas caminhonetes que não necessariamente estão sendo utilizadas para trabalho. Esses são alguns dos motivos pelos quais o mercado se comporta desta maneira. Temos vários, mas algum desses seria o histórico, o subsídio para o combustível, principalmente o diesel, que aqui no Equador está tentando ser melhorado. O preço do diesel aumentou há algum tempo, mas há alguns anos o diesel no Equador custava apenas $1,70 por galão, ou seja, 3,8 litros custavam aproximadamente 1,70. E há alguns anos custava menos de $1. Hoje custa $2,70. Ou seja, isso fez com que o mercado se comportasse dessa maneira. As principais marcas que governam o nosso parque automotriz, como podemos ver aqui à esquerda, temos as motocicletas da marca Shinrakes, que é uma marca bastante conhecida aqui. Depois vem a Suzuki e outras de origem chinesa. No Equador, praticamente todas as motos são montadas no país. Há uma indústria bastante importante de montagem de motos aqui. E quanto aos veículos, a marca que tem perdido um pouco de força já, mas a marca que concentra a maior quantidade de unidades vendidas no mercado automotriz ou no parque automotriz do Equador é a Chevrolet, porque essa é uma empresa que tínhamos uma montadora da Chevrolet aqui no país. E isso fez com que uma grande proporção do mercado fosse dessa marca. Isso acabou se perdendo um pouco nos últimos anos. De fato, hoje a Chevrolet já não representa a primeira marca mais vendida no país, é a segunda hoje. Mas temos um parque automotriz bastante grande com marcas tradicionais, apesar da entrada de muitas marcas chinesas no país. E ainda hoje temos marcas chinesas no país. Temos muita margem para renovação e estabelecer estabelecer a substituição de unidades, principalmente no transporte público e comercial. Ou seja, temos caminhões, ônibus, bastante antigos já, e temos uma lei de eficiência energética que procura substituir as unidades de transporte público e comercial por veículos 100% elétricos a partir de 2030. A lei determinava que isso deveria ter acontecido a partir de 2025, mas como tudo no nosso país não estava preparado e essa data foi ampliada até 2025. Portanto, a ideia é continuar renovando os veículos para adquirir veículos elétricos. Quanto às principais origens de veículos no parque automotriz, não em vendas, mas no parque automotriz, sem considerar as motos, ou seja, com veículos que são montados no país e que assumem a origem equatoriana, vou explicar o porquê disso. Temos um parque bastante importante de veículos montados no país, e isso também acabou se perdendo no país, porque a montagem entrou em crise, mas temos um parque automotriz que é bastante ensamblado, bastante montado no país. Mas temos aqui uma série de marcas com as quais entramos em contato aqui no Equador. São de diferentes origens, como podemos ver aí no slide. Mas agora vejamos o que aconteceu com a indústria propriamente dita. A história da montagem, que no Equador tem características ou preferências tarifárias para poder importar materiais que não são fabricados localmente, com a obrigação de incorporar até 19% das partes locais de peças de reposição no Equador.
Podemos ver aqui nesse slide como a produção dos veículos no Equador foi caindo sistematicamente. Há poucos anos tínhamos uma produção de 43 mil unidades e, para terem uma ideia, 43 mil unidades de 110 ou 120 mil unidades que eram vendidas no Equador. O mercado do Equador dá para 130 mil unidades por ano, aproximadamente, e a produção da montagem era de 40 mil. Mas quando os mercados se abriram, ou seja, quando o Equador começou a assinar acordos com a União Europeia, com a China, que é o principal desafio que nós temos, o nível de produção já caiu de forma significativa. E para 2024 chegamos a 24 mil unidades, ou seja, começamos a perder participação no mercado. E hoje, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, de ter concentrado 49% do mercado em 2016, hoje, entre janeiro e setembro de 2025, estamos em 11% de participação do mercado. E eu vou explicar melhor as razões. Na parte onde se diz venda de veículos montados e importados, vocês podem ver a queda nessa participação e exportações praticamente desapareceram. E isso se explica de forma significativa, porque até o ano passado nós tínhamos 3 plantas operacionais no Equador. A planta de ônibus, que era da General Motors, que montava basicamente veículos Chevrolet, que basicamente era Suzuki, enfim, mas com parcerias estratégicas da Chevrolet. E 2 montadoras mais que eram de capital equatoriano também. A primeira monta veículos coreanos, Hyundai, Kia, e agora o último entrando também com algumas marcas chinesas, e Gato também, que está montando veículos chineses com componentes equatorianos. No ano passado, em setembro do ano passado, a General Motors anunciou o fechamento de 2 plantas importantes na região. Ela fechou a fábrica de Bogotá, na Colômbia, com o Motors também, que foi fechada em abril do ano passado, e no Equador foi fechada em setembro do ano passado. Então, claro, essas cifras de redução de volumes de produção e de perda de mercado também respondem a que nós temos uma planta importante que deixou de operar no ano passado, pelo fechamento dessa fábrica. E aqui nós podemos ver como a produção de veículos foi caindo com os seus momentos mais importantes, questões tarifárias, taxas de importação no seu momento, também no momento determinado em 2015 e 2020 tivemos tarifas de importação para os materiais importados também, o que era um absurdo. Na verdade, nós poderíamos trazer veículos da Colômbia, por exemplo, importados em CDUs, livre de impostos, totalmente sem pagar qualquer tarifa, qualquer taxa, mas para fazer a montagem nós tínhamos que pagar 13%, 15% agora, depois 15%, entre 13% e 15%, enfim, foram políticas que realmente afastaram a concorrência e nos fizeram perder volumes de produção. E depois, entre 2017 até agora, a abertura comercial, os acordos comerciais com a União Europeia, principalmente, e agora com a Coreia do Sul e com a China também. Com a Coreia do Sul, na verdade, não está vigente, mas nós já assinamos esse acordo comercial, mas com a União Europeia, a abertura comercial, o acordo comercial com a China também, tudo isso fez com que nós acabemos perdendo essa competitividade e percamos volume também. Agora, a boa notícia, na verdade, é que as 2 que ficaram, as 2 montadoras que ficaram, elas perceberam que sustentar essa base industrial não era possível se nós não incrementássemos os volumes de produção para recuperar pelo menos os níveis de produção que nós tínhamos quando a AGM tinha sua fábrica operacional aqui. Vejam como, a partir daquele anúncio do fechamento da fábrica, já eles fecharam em setembro, mas vejam só, em julho, que já eram, digamos, as últimas produções significativas dessa montadora da GM, produziram-se 1.300 unidades
unidades por mês. Depois vocês podem ver esse vale aqui em azul, que nos levou a produzir praticamente um terço do que estava sendo produzido. E isso, claro, colocou em alto risco a produtividade dessa cadeia de fornecimento. As empresas pensaram em investimento para incrementar volumes de produção que estão agora nessa linha de montagem e novos modelos ou novos desenvolvimentos de produtos. Nós estamos estimando que em dezembro de 2025, já com essas previsões, esses forecasts que nós estamos prevendo, vamos alcançar o mesmo nível de produção da fase operacional da GM, da montadora da GM, ou seja, nós recuperaríamos pelo menos aquele nível que tínhamos antes. É suficiente? Não. Com 1.880 unidades suficientes, isso ainda é um nível baixo de produção para sustentar o encadeamento produtivo. Algo que eu já comentei anteriormente sobre as vendas de veículos em unidades no mercado equatoriano, que mais ou menos chega a 11.000, 12.000 unidades mês. Vejam aqui as unidades por ano. O mercado começou a se recuperar no último ano, tivemos uma queda importante em 2024 que complicava toda a cadeia industrial, inclusive aqui isso eu mostrei também sobre as montadoras, aqui a participação histórica no mercado. Aqui nós podemos ver claramente como os veículos montados no nosso país perderam participação de mercado, e isso tem uma raiz nas questões de abertura de mercado e taxas de mercado. E, na realidade, o grande causador, digamos, dessa queda da produção industrial são os veículos de origem chinesa. Eu não sei como está a coisa em outros países, mas no mês de setembro desse ano, nós chegamos a ter 53% das vendas de veículo que são todas de origem chinesa. Vocês podem ver que isso foi já uma questão significativa e crescente, mas ficou acentuado a partir da assinatura desse Tratado de Livre Comércio, que entrou em vigência em maio do ano passado, maio de 2024, onde nós tínhamos praticamente 40% de participação do mercado desses veículos de origem chinesa. Uma vez nós assinamos esse tratado, foi assinado para 15 anos de livre de taxas. No começo é bem baixinho, mas depois tivemos um crescimento bem alto que levou a 53% do mercado, deslocando não só a produção nacional, mas também a de outras origens, por exemplo, veículos brasileiros que chegavam no nosso país, ou argentinos, ou mexicanos que chegavam até aqui, coreanos, japoneses, etc., também vêm que não conseguem competir por conta dos preços dos veículos chineses. Então, nós temos um desafio enorme com esses veículos. Outro desafio enorme que está eliminando a indústria nacional também é a questão dos veículos híbridos. Aqui vale a pena fazer aqui uma chamada conceitual. No Equador, infelizmente, nós não temos uma classificação que identifique de forma adequada os veículos híbridos pelo seu nível tecnológico, digamos assim. Ou seja, nós não podemos diferenciar tecnicamente ou legalmente, mais do que tecnicamente, realmente, os veículos híbridos suaves, light, digamos assim, ou os full híbridos, aqueles que têm de fato uma tecnologia maior. Nós podemos diferenciá-los dos plugins, aqueles que você liga na tomada, mas digamos que 70% a 85% desses veículos híbridos são light hybrid. Na verdade, a Organização Nacional de Aduanas definiu em 2021 que esses veículos deveriam ser
considerados como veículos de combustão. São veículos que é verdade que têm um pequeno motor elétrico, uma pequena bateria que pode ser de 12 a 48 volts, mas na verdade eles não deixam de emitir combustível, nunca de lançar contaminação, ou seja, é um veículo com contaminação, que contamina, mas tem essa assistência elétrica também, ou seja, estamos num processo de identificação técnica, porque esses veículos também acabam se beneficiando de um conjunto de incentivos tributários que é compartilhado com os veículos híbridos que de fato têm uma tecnologia muito maior. Tanto faz se é light ou full híbrido ou de tomada, todos apresentam uma redução tarifária, eles não pagam impostos para os consumos especiais. Então, o mercado agora está buscando trazer esses veículos de híbrido suave, digamos light, por conta de um benefício tarifário, sem que isso de fato signifique realmente um benefício do ponto de vista de emissões ou reduções de gases contaminadores. Agora, o que acontece? Você entra numa concorrência desleal. No final das contas, são veículos que estão concorrendo no mercado com veículos de combustão, muitos feitos, montados no país, mas eles estão numa competição que a indústria nacional acaba pagando, ou seja, o governo tem que tomar uma decisão, ou pelas condições da concorrência na indústria, reduzindo impostos, ou reclassificando esses veículos híbridos e classifica esses veículos de a combustão, como é a recomendação da Organização Nacional de Aduanas, alfândegas, e aí sim o mercado poderia recuperar, de certa forma, esse desajuste que existe no mercado, essa distorção que temos aqui no nosso mercado. E agora eu vou contar também sobre esse encadeamento da indústria automotiva. Claro, vocês podem ver aqui que há um encadeamento bem menos profundo do que provavelmente vocês têm num país como é o Brasil. Provavelmente aqui você tem o DIR 1, DIR 2 e DIR 3, mas aqui nós temos uma indústria um pouco menos profunda, mas importante também no parque automotivo também. Nós temos aqui na parte de montadoras de veículos, temos a parte mecânica, metal mecânica, a produção de borracha, vidros, química, pintura, eletrônica, química, plásticos, têxtil, toda uma série de serviços associados a essa questão da indústria automotiva. Nós temos praticamente 50 empresas fornecedoras de equipamentos originais. Nós, na Câmara de Indústria Automotiva Equatoriana, nós não representamos as peças de reposição, mas sim as empresas de equipamentos originais, que têm que cumprir todos os padrões determinados pela casa matriz. As partes desenvolvidas no país são partes que passam a fazer parte desse equipamento original. Aqui, as empresas que eu mencionei que fecharam. Aqui, o que nós incorporamos nessas partes equatorianas, nós temos as duas empresas montadoras, a Imesa, que está montando para a Hyundai e para a Kia, também esse Auto também, e várias outras marcas, Shinera, também no caso da Imesa também, que está montando alguns de outras marcas também. E aqui nós fazemos a parte de assentos, vidros, tapetes, sistemas satelitais, tapetes, freios também, os chassis também das picapes, das caminhonetes, enfim, também a parte de trás da caminhonete, enfim, todas estas partes aqui são parte do equipamento original, não é vendido no mercado de reposição. Essas partes vão ser incorporadas na Kia, elas fazem parte da Kia ou da Hyundai, ou seja lá da marca que for. Então nós temos um desenvolvimento importante de partes, e essas partes, todas elas têm que passar por um procedimento de desenvolvimento, e aqui, dependendo da marca e da intensidade que a marca tiver,
isso vai demorar mais ou menos tempo, mas claramente vocês conhecem muito bem na indústria automotiva, não é uma indústria que fabrica commodities. Na verdade, nós fabricamos partes de uma marca, modelo, versão, um determinado OEM. Então, existe todo um processo que as empresas têm que seguir quando elas têm que desenvolver partes equatorianas, que por norma tem que ser 19% do veículo. E aqui eu volto só um instante aqui para vocês verem exatamente esse slide. Estas partes daqui devem representar 19% como mínimo do valor dos componentes do veículo, ou seja, não mão de obra ou processo industrial, mas sim os componentes do veículo. É um desafio super importante manter essa base industrial. E é claro, desenvolver uma parte pode demorar até 2 anos, até a qualificação, as certificações, a autorização da marca global. E é claro que tudo isso vai depender da intensidade tecnológica que a parte tiver. Alguns produtos podem demorar menos tempos, até 6 meses de desenvolvimento, 8 meses, mas alguns produtos que exigem adaptação de engenharia, desviações também de materiais, a engenharia às vezes determina um tipo de aço, por exemplo, que tem que ser utilizado para desenvolver uma determinada parte. Aqui avaliamos e colocamos talvez alguns desvios pelo tipo de material que a gente tem aqui, o tipo de desgaste desenvolvido em cidades com muita altitude, como as nossas, por exemplo, vamos fazendo alguns ajustes de engenharia e isso pode demorar até 24 meses. Finalmente, para fechar essa meia hora de apresentação, toda a indústria deve cumprir alguns sistemas de gestão de qualidade que não só são exigidos pela norma nacional ou pela norma internacional, mas pelas próprias OEMs. Ou seja, para ser fornecedor da General Motors naquela época, você tinha que ter um sistema de gestão de qualidade prévio para ser fornecedor, um simples fornecedor da marca. Hoje, com a Kia, com a Hyundai com o Jaco também, todas essas empresas, nós temos que atender um sistema de qualidade significativo. Todos nós, todas as fábricas têm que ter a ISO, TS, um sistema de gestão e clareza e segurança e saúde no trabalho, ergonomia. A ISO 9001, a ISO 14000 e 14001 em termos de gestão ambiental. Essa lâmina é um pouco mais antiga, provavelmente nós temos alguns ajustes aí normativos importantes. Aqui existem muitos sistemas de gestão também no que tange à eficiência energética e a TF, a General Motors, tinha o seu próprio sistema de gestão de manufatura, também as outras marcas também têm, e atender, claro, toda a norma de ordenamentos nacionais, leis locais e, claro, a principal, a ordem técnica equatoriana 034 de elementos mínimos de segurança, que colocou desafios enormes para a indústria para que possamos alcançar esses requisitos de hoje. E principalmente quais são os principais desafios para o nosso setor agora no que tange à política pública. O grande desafio agora que nós vemos é a estrutura de mercado, existem muitas distorções no mercado. A China, que não é um competidor, uma concorrência justa em questões de mercado, com preços, subsídios, é uma questão muito complicada. O Equador não negociou direitos de autor, por exemplo, direitos de propriedade. E China representa 53% do mercado equatoriano. Em curto prazo, vamos ter aí, ela vai chegar até a barreira de 70% do mercado. E aqui tem que fazer um esclarecimento. Quando eu falo de origem chinesa, eu não estou falando de marcas chinesas necessariamente. 2/3 desses 53% correspondem a marcas chinesas, sim, mas 1/3 desses 53%, aliás, são marcas tradicionais, ou seja, marcas Chevrolet, Kia, Hyundai, Ford, enfim, marcas tradicionais e globais que
assentaram a sua montagem agora na China. Então, nós estamos transformando o Equador agora praticamente num mercado onde a China vai dominar praticamente todo o mercado. Por isso é importante agora, e nós estamos pensando que no marco do acordo comercial com a China, nós comecemos a revisar o que foi assinado para evitar exatamente que essa penetração do mercado prejudique o nosso mercado local, porque o acordo de livre comércio não é prejudicar o mercado, mas sim reorganizar, organizar o mercado. A outra questão é dos veículos híbridos, onde nós temos que entender quais são os Mind Hybrid, ver o que a organização de alfândegas menciona, classificar a concorrência de forma justa no mercado. E, em relação à agenda de competitividade, a indústria não conseguiu, com o governo, estabelecer um mecanismo de alívio tributário, por exemplo, na cadeia produtiva. A indústria de montagem tem que pagar um imposto para saída de divisas com as suas montagens. Todas as suas ou as outras indústrias têm uma redução no ISD para matérias-primas, mas as montadoras não se beneficiam ainda, na verdade, desse tributo que deveria ser transversal nessa questão. Nós estamos colocando também incentivos para partes locais, com o acordo comercial com a China. As reduções tributárias e tarifárias, na verdade, já não terão esse incentivo tarifário suficiente para poder desenvolver o setor de autopartes. Estamos trabalhando numa proposta que permita incentivar a integração local, aqui dizemos que é um material originário equatoriano, por reduções de ICE, que é um imposto que aqui no Equador é um imposto para consumos especiais. Procurar incentivos ao investimento, áreas francas, etc. E por último, a orientação ou reorientação da indústria, que a indústria precisa procurar escalas de produção e também procurar exportar novamente para os mercados regionais. A Colômbia, por exemplo, é um mercado natural para o Equador. As indústrias do Equador estão procurando mecanismos para poder gerar volume e exportar unidades, principalmente para o mercado andino. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Estou aqui à sua disposição para responder a qualquer dúvida ou pergunta do público. Davi, muito obrigada. Muitíssimas graças, Davi. Voy a hablar en portugués porque tenemos el canal de traducción. Hemos logrado tener una clara y completa noción del mercado automotriz en Ecuador. Entonces cumplió todos los objetivos. Fue una presentación excelente. Espero que esta iniciativa ayude a aumentar los negocios, entre otros negocios de América Latina y Ecuador. Vamos a retransmitir su presentación para todo nuestro mailing de profesionales del segmento de materiales avanzados de Latinoamérica. Vamos a concluir ahora debido al horario y cualquier duda o pregunta que llegue se la enviaré y usted podrá responderle directamente a los profesionales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Espero poder contar con usted, con la asociación, la Cámara en una próxima oportunidad. Muito obrigado, Simone, a vocês. Estamos sempre dispostos a colaborar ativamente nestes programas de divulgação da indústria, dos desafios que temos. E por que não começar a pensar em mecanismos para compartilhar informação um pouco mais regional, que possa nos ajudar a todos a montar estratégias de integração. Muito obrigado e até a próxima. Gracias, um abraço.